Ouça agora Câmara em Foco. Debates, decisões, trabalho. Sua fonte semanal de informações sobre tudo que movimenta o Legislativo de Salete e define o futuro do nosso município. Câmara em Foco. Em Foco. Olá, ouvinte, acompanhe agora os fatos e ações do Legislativo Municipal que fazem a diferença na nossa vida. Presidente Ilse Lox reforça a articulação em Florianópolis, entrega demandas e destaca diálogo direto com o governo do estado. Quando a gente fala olhando para a pessoa é diferente. Odair Ferreira propõe incentivo ao esporte amador, defende REURB, câmeras de segurança e avanços na saúde. Esse projeto ele não vai onerar a prefeitura, que a prefeita vai ter que botar lá dinheiro para isso, mas se haver recurso dentro da pasta da Secretaria de Esportes e Lazer, a gente pode falar não de gasto, mas sim do investimento. Beto Ló alerta para a situação dos partos, cobra solução para impasse e valoriza desempenho da educação. A gente fica feliz em poder celebrar isso aqui e daqui a pouco a gente vai ter entrega oficial aí desses números aí. Tafinha destaca a disciplina dos atletas, defende incentivo ao esporte amador e cobra apoio da prefeitura aos talentos locais. Que muitas crianças aí ficam no meio de coisas ruins e o esporte, né? Nada mais é uma coisa que leva a disciplina, dedicação, superação e também a saúde, né? Sirlene Leite destaca a conquista de atleta saletense no boxe, reforça apoio ao esporte e homenageia mães do município. Em nome da minha amada mãe, Maria Isabel Círico, desejar a todas as mães os sinceros parabéns. Maria do Carmo enaltece atleta saletense, defende esporte como prevenção social e celebra avanço educacional. Nós temos a Carmen Schreiber, que foi uma atleta, foi uma das primeiras atletas que representou Salete nos Jogos Abertos. Ricardo Paglio faz alerta sobre embriaguez ao volante, cobra conscientização e denúncia sobre crimes de trânsito. Eu sou de direita, eu voto no lado A, lado B, eu sou de extrema direita. Mas eu estou ciente que está acontecendo um crime e digo, não vote no Lula, e nem no partido do Lula, ou no partido de esquerda porque estão roubando. Mas eu sou conivente com o que está acontecendo errado, e vou votar na direita. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Será que estamos certos? Ou estamos errados? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. E ainda, entenda por que o trabalho da Câmara de Salete é o verdadeiro manual de instruções para nossa cidade crescer com ordem e segurança. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Você está ouvindo Câmara em Foco, onde as decisões se tornam realidade. Já já você confere todas as falas dos nossos representantes eleitos. Não perca. Câmara em Foco, o Legislativo de Salete, em tempo real para você. Permaneça ligado no Câmara em Foco e acompanhe tudo o que acontece na Casa do Povo. Câmara em Foco. A Câmara de Vereadores de Salete realizou nesta semana mais uma sessão com votação de matéria voltadas ao esporte e ao reconhecimento de talentos do município. Entre os destaques, foi aprovado o requerimento número 014/2026 de autoria do vereador Odair José Ferreira, subscrito pela bancada do PL. A proposta solicita que o Executivo encaminhe à Casa Legislativa um projeto de lei instituindo o Programa Municipal de Fomento ao Esporte Amador em Salete. O objetivo é incentivar atletas, clubes e diferentes modalidades esportivas no município. Na sequência, os vereadores aprovaram o requerimento número 015/2026 apresentado pelo vereador Cleison Kunin, com o apoio das vereadoras Sirlene Maria Círico Leite e Maria do Carmo Rocha Lembeck. A matéria concede moção de congratulações e aplausos à atleta saletense Camille Kister pela conquista da medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, no dia 3 de maio de 2026. As iniciativas reforçam o incentivo ao esporte amador e o reconhecimento de atletas que representam e levam o nome de Salete a competições em nível nacional. Vereador em Foco. Com a palavra, seu representante na Câmara.
Chegou a hora. A partir deste momento você acompanha as falas que movimentaram a 13ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Salete, sob a presidência da vereadora Ilse Lux. O encontro aconteceu na última terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Saiba agora o que cada um dos nossos representantes eleitos está fazendo pelo povo. Você está ouvindo Câmara em Foco. As decisões que moldam nosso município em destaque. Trânsito, conscientização e responsabilidade. Ricardo Pagel, do PL, chama atenção para o crime de embriaguez ao volante e seus riscos constantes no trânsito. Ele cobra mais atitude da população na denúncia de situações perigosas às autoridades. Também reforça que a responsabilidade no trânsito é coletiva e exige coerência nas atitudes diárias. Acompanhe a reflexão do vereador agora no Câmara em Foco. Um assunto que ele já é muito velho, mas porém ele tem que ser lembrado. Um crime de trânsito recorrente e muitas pessoas acabam se tornando conivente ao presenciar ele, que é o crime de embriaguez ao volante. Constantemente vimos aí muros amassados, placas danificadas, né? Carros amassados que estão estacionados. A grande maioria das pessoas, eles veem o cidadão dirigindo em visível estado de embriaguez, transitando em zigue-zague pela rua, e nem sequer tem a capacidade de passar a mão no telefone e de fazer uma ligação para 190. Momento esse que eles vão começar a fazer essa ligação, o dia que eles tiveram um ente querido atropelado, um filho, o pai, ou até mesmo ser atropelado. Vimos aí no dia a dia pessoas que batem em caminhões, né? Daqui a pouco é o cidadão que está trabalhando, vai ser atropelado. Mas o cidadão simplesmente não tem a consciência de fazer uma ligação para 190 e fazer a denúncia. Ah, é chato, não vou denunciar. A partir do momento que você sentir na própria pele que você for atropelado, daqui a pouco vem tirar tua própria vida, ou vem te machucar, te quebrar, daí eles vão lembrar. Por que não de denunciar? E muitas vezes, até os próprios acidentes que acontecem, são abafados. Ah, não vou denunciar porque é meu amigo. Será que ele é teu amigo? Será que ele não assumiu a responsabilidade de cometer um crime de trânsito ao ingerir bebida alcoólica e pegar o volante? Faça essa pergunta. Será que ele é teu amigo mesmo? Se você é amigo dele, você tem que ter consciência e não deixar ele dirigir. Ah, mas a responsabilidade é dele e é tua também. E isso ocorre com os demais crimes que acontecem. Se você não denuncia um crime, você é conivente com aquilo que acontece. Eu sou de direita, eu voto no lado A, lado B, eu sou de extrema direita. Mas eu estou ciente que está acontecendo um crime e digo, não vote no Lula, e nem no partido do Lula, ou no partido de esquerda porque estão roubando. Mas eu sou conivente com o que está acontecendo errado, e vou votar na direita. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço? Será que estamos certos ou estamos errados? Isso é uma pergunta que eu deixo para vocês. Câmara de Vereadores, reforçando a consciência no trânsito e o compromisso com a vida. Câmara em Foco. Esporte, saúde e infraestrutura. Odair José Ferreira, do PL, defende a criação de um programa municipal de fomento ao esporte amador para apoiar atletas e clubes. Ele reforça a importância do REURB, reforça pedidos de câmeras de vigilância e pede melhorias em vias urbanas. Na saúde, cobra solução para o convênio com o Hospital de Itaió, a fim de reduzir riscos no atendimento a gestantes de Salete. Confira a manifestação completa dele aqui no Câmara em Foco. Falar desse anteprojeto que eu sou o autor, é um anteprojeto que vem também ao encontro aí dessa moção que a bancada do MDB e do União Brasil até apresentou hoje. É um projeto modelo de Rio do Sul, que eu fui consultar junto com o vereador Juan, e a gente está propondo aqui que a prefeita faça a criação desse programa municipal de fomento ao esporte amador. Para quê? Para que a gente possa apoiar clubes, atletas, não só do futebol, não só do futsal, do vôlei, mas de outros esportes, de uma forma legal. A gente sabe que a cidade de Salete tem talentos aí, a exemplo do boxe, mas também no ciclismo, em outras modalidades, e esse projeto ele vem para trabalhar em conjunto com a promoção da construção que a gente fez lá no mandato passado, vereador Beto, que era da criação da Secretaria de Esportes e Lazer, né? Que é o caminhar para várias outras políticas públicas que possam estar atendendo aos clubes, às entidades, às associações dos municípios. Claro que esse projeto ele não vai onerar a prefeitura, que a prefeita vai ter que botar lá dinheiro para isso, mas se haver recurso dentro da pasta da Secretaria de Esportes e Lazer, a gente pode falar não de gasto, mas sim de um investimento que é um investimento na juventude, é um investimento no desporto, no futuro das nossas crianças, nossos adolescentes, vereador Eduardo. Isso daí
o Executivo tem certeza que pode abraçar de uma forma que, através desse projeto, a gente também consiga conquistar recursos para aportar nele. Hoje a gente tem muita gente boa aí em outros esportes, não só, volto a falar, no futebol e no futsal, que possam estar levando o nome de Salete e de alguma forma o município ajudar. Em tudo não dá, a gente sabe, mas de alguma forma, através desse projeto, vai ter legalidade, presidente. Legalidade que possa esse projeto então dar um suporte para o desportista aqui de Salete levar o nosso nome em competições, sejam regionais, estaduais e até nacionais, elevando cada vez o nome da nossa cidade. Então, por isso que esse projeto, quando eu soube que estava sendo instituído lá em Rio do Sul, fui estudá-lo e trazê-lo para esta casa, e peço que nas próximas semanas se analise ele também para a gente mandar esse anteprojeto para a prefeita e que venha em forma de projeto para podermos então buscarmos mais uma iniciativa em prol do esporte. Tenho a grata felicidade de ter votado nesse projeto para criar a Secretaria de Esportes e Lazer, de ter defendido e trazido para a nossa cidade aí um espaço para o jiu-jitsu, e com certeza esse será mais um importante passo dentro da área do esporte e do lazer. Hoje também conversamos com a prefeita, alinhando algumas questões sobre as câmeras de vigilância que eu pedi lá para serem orçadas, estão quase o orçamento pronto para o Morro do Santuário, onde botaríamos elas no Morro do Santuário, lá no Mirante, para as pessoas depredando, estragando aí o patrimônio público. Então, em breve vai ter câmeras lá. Então, agradeço a prefeita Nadira aí e o Vistadeu por estar nos atendendo. Também trouxe a ela um pedido de repavimentação, reforçar lá para a rua Matias Ló, né? A gente sabe que agora estão lá no bairro Bela Vista, perto da escola, um trecho bem ruim que está lá, e a administração municipal está investindo em mais um trecho para essa reforma. Então, assim que acabar, creio que deva atender lá a rua Matias Ló, que é a rua do hospital. Falando do hospital, hoje conversei novamente com o nosso secretário de saúde, né? É um tema que a gente bate toda semana. Eu sou o cara que cobra bastante dele e tenho certeza que ele também está correndo atrás, se a prefeita também está vendo isso. Hoje teve uma reunião de tarde lá em Itaió, entre Prefeitura de Itaió e hospital. Mas o que a gente falou lá na reunião, né, vereador Beto, é que a prefeita vá conversar diretamente com a rede, secretário. Não espere o prefeito de Itaió falar com o hospital, porque a gente sabe que o hospital de Itaió está fazendo parto particular. E se ele está fazendo parto particular, ele pode fazer parto por convênio com o município de Salete. Nós pagamos, nós vamos atrás, se precisar o vereador buscar recursos também, nós vamos buscar para aumentar esse convênio, para não deixar acontecer o que aconteceu aí recentemente. E eu sei da qualidade dos motoristas, a qualidade das ambulâncias que a gente tem, mas é inaceitável uma gestante ter que ir para um lado, depois voltar, ir para o outro, depois voltar. Nós precisamos buscar uma solução. E a solução é ir lá diretamente conversar com a rede e fechar esse contrato, não depender do prefeito Itaió. O prefeito Itaió vai pensar nele, nos problemas dele. E é isso que a gente trouxe para a prefeita Nadir. E então, não sei depois, aí talvez a gente possa conversar depois dessa sessão com o senhor, mas que se busque essa reunião lá para buscar uma resolução para nós, porque daqui a pouco vai nascer uma criança no meio do caminho, aí pode dar uma complicação num parto, e eu queira que não aconteça, né? Mas se acontecer, vai vir para cima de nós também a cobrança, não só da prefeita e do secretário. Outra situação que também cobrei hoje da prefeita é o REURB, né? O REURB é um programa que foi criado aqui no município de Salete há anos para regularizar imóveis da nossa cidade, mas ainda temos aí um empecilho na comunidade ali do Ribeirão América, e creio que essa semana deva ter alguma resolução. Estiveram hoje a empresa aqui conversando com os funcionários da prefeitura para buscar essa resolução, e o quanto antes ser feito isso, né? Porque é muito importante para nós que essas casas sejam regularizadas, até porque o cidadão, ele vai pagar o imposto, vai pagar muitas vezes o IPTU, ele vai pagar a taxa de lixo, e ele quer ter o imóvel no nome para poder financiar o imóvel para fazer uma reforma, uma ampliação, e através desse REURB ele tem essa condição. Então fica nosso pedido para que se tenha essa atenção. E amanhã também deixar aqui registrado que a gente vai estar com a bancada do PL fazendo a nossa ida a Florianópolis, onde teremos audiência primeiramente na Assembleia Legislativa, depois temos temas para debater lá, referente à questão do Quartel dos Bombeiros, temos o Parque da Família, Estrada Boa Rural, Casa Catarina, são todas situações aí que o município precisa, o quanto antes, de celeridade, que o Estado libere para fazer. Tem situações que a gente já tem alinhada, que quase
pronta, só para dar o start do governo do estado para fazer. Então, amanhã vai ser um dia de muito trabalho, vamos sair de madrugada, né, presidente? E vamos seguir lá para Florianópolis. Esperamos que nas próximas semanas trazemos aqui boas notícias, boas novas de mais investimentos e de sequência de obras tão importantes já anunciadas, mas que de fato não começaram ainda. Câmara de Vereadores, fortalecendo o esporte, a segurança e o desenvolvimento urbano de Salete. Câmara em Foco. Saúde, educação e soluções. Paulo Roberto Ló, do PL, manifesta preocupação com a situação dos partos e defende a retomada de convênio hospitalar para garantir atendimentos mais seguros às gestantes. Ele alerta para os riscos envolvidos no deslocamento de mulheres em trabalho de parto, especialmente em situações de urgência. Na educação, Beto Ló celebra o desempenho de Salete entre os melhores índices de alfabetização do Alto Vale do Itajaí, parabenizando professores, pais e gestão municipal pelos resultados alcançados. Acompanhe a fala dele na íntegra. Abordar esse tema também que o vereador daí falou da questão dos partos, conversei com o Sérgio hoje, né, Sérgio? Nós levamos essa ideia aí da prefeita fazer uma reunião lá com o pessoal da administração do hospital. A gente sabe que lá não é administrado pelo município, né? É por uma empresa. E a nossa preocupação é com essa questão aí de estar correndo pra lá e pra cá, né? Lá em Sul tá lotado, superlotado, 7, 8 esperando a vez pra nascer um neném, então é complicado. A gente sabe do esforço que vocês estão fazendo, Sérgio, de atender bem e buscar, mas a nossa preocupação é daqui a pouco de uma complicação, alguma coisa, não dá tempo de nascer uma criança. Então, levamos essa ideia para prefeito, porque a gente troca ideia com o pessoal do Taiota, vereadores lá, e lá existe uma briga política entre os médicos e o prefeito. E ainda para ajudar, daí tem a equipe do hospital, que é administrada uma empresa de fora, que não tem aquela sensibilidade, né? Fez parte da diretoria do hospital, sabe como é que é, tem aquela sensibilidade de entender a real necessidade da população. Eu vou dar um exemplo aqui, se a Salete fosse uma empresa, eles não estavam muito aí para a população, né? Então a gente tem essa preocupação, a gente sabe que tínhamos o convênio, outros municípios eram atendidos pelo hospital, mas não tinham convênio, então daqui a pouco o município vai lá, como tinha uma parceria com a administração do hospital, consegue fazer esse convênio novamente para nós sermos atendidos, a população de Salete ser atendida. Hoje um parto lá particular é 15, 16 mil reais. Pouca gente vai ter condições de fazer um parto particular. Daqui a pouco, numa emergência, tu vai arrumar dinheiro emprestado de um padrinho, de um tio, de um vô, de uma avó e vai fazer de tudo para nascer. E a gente não quer que aconteça uma fatalidade para depois dizer que os vereadores não estão atrás das coisas, que o secretário não está indo atrás, que a prefeita não está indo atrás, e a nossa preocupação é isso aí. A gente sabe do empenho de todos aí para que aconteça, mas lá tá uma situação assim, muito um fala isso, outro fala aquilo e fica meio chato, sabe? E daí a população cobra a gente na rua, vai no mercado, um pede, e essa mulher do final de semana que teve que ir pra lá e tal, e não sei o que, a gente fica sensibilizado, a gente conhece aí pessoas que foram lá pro Curitibanos para ter o filho nascer, né? Então é complicado. Então a gente quer pedir para prefeito um empenho aí para que se resolva, tente se resolver, pelo menos pra gente dar um parecer para a população mais concreto. Mas tenho boa notícia também para falar aqui. Hoje foram divulgados os dados do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. No Alto Vale do Itajaí, 28 municípios, e Salete foi destaque entre esses 28 municípios na avaliação do índice de alfabetização nas crianças do segundo ano, né? Entra no primeiro ano, começa o início da alfabetização, no segundo ano eles fazem uma prova para saber se sabe ler, escrever, já estão alfabetizados. Salete ficou entre os 28 municípios do Alto Vale em terceiro lugar. Então isso merece destaque. A gente tem que parabenizar a secretária de Educação, os professores e também aos pais, né? Porque se os pais também ajudam em casa, a criança também vai se desenvolver mais fácil na escola. Então, em primeiro lugar ficou o presidente Nereu com 96,65% das crianças alfabetizadas já no segundo ano. A Aurora com 91% em segundo lugar. E em terceiro lugar, Salete, empatado com a cidade de Imbuia, 86% das crianças alfabetizadas na escola. Quer dizer que de cada 10, quase 9 estão alfabetizadas. Isso é muito bom, é um número muito, muito expressivo, né? E a gente tem que parabenizar todos aí os envolvidos, secretária, prefeita, todo mundo aí que está lutando para que a gente tenha uma educação de qualidade nas nossas escolas. E educação de qualidade é futuro do Brasil, né? A gente tem que prezar sempre pela educação. A educação nunca é gasto, é investimento. Investindo-se em livros, qualidade de ensino, professores capacitados, lousas digitais, informatizado, computadores de qualidade, salas de aula amplas, bem limpas, escolas todas nossas de ótima qualidade. A gente fica feliz com esses números. Então eu vou falar aqui também os 10 primeiros, né? Para não deixar passar esse momento. Rio do Campo, em quarto lugar, com 85%. Em quinto lugar, Presidente Getúlio, 82%.
junto com Ituporanga. Em sexto lugar, Atalanta com 80. Em sétimo, Vitor Meirelles, Vitimarsum, 80. Nono lugar, Petrolândia, 78. Em décimo lugar, Mirim-Doce, 77%. Então, Salete foi destaque, né? Tem municípios da região aqui, para vocês terem uma ideia, deu diferença de 65% do primeiro lugar para o último lugar. Então, é bastante, né? Pouso Redondo ficou em último lugar. E é da nossa região. O prefeito deu uma declaração dizendo que esses números estão errados, mas não sei. Vamos ver o que vai sair nos próximos dias, né? Mas a gente fica feliz em poder celebrar isso aqui. E daqui a pouco a gente vai ter entrega oficial aí desses números aí, que é o INEP é o Instituto Nacional de Pesquisa. Então não é o município que está dizendo, né? Não é o Alto Vale que está dizendo, é a avaliação do Alto Vale e Salete em terceiro lugar. Então parabenizar todos os envolvidos aí nesse resultado expressivo aí da nossa cidade. Obrigado. Câmara de Vereadores. Valorizando a educação e reforçando o compromisso com a vida e a saúde da população. Câmara em Foco. Esporte, superação e homenagem. Serlene Maria Círico Leite, do União Brasil, parabeniza a atleta Camille Kister pela medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe Olímpico. A vereadora destaca a força feminina, a superação e o orgulho de ver o nome de Salete representado no cenário esportivo, defendendo o incentivo ao esporte amador. Ela também presta homenagem especial ao Dia das Mães. Vamos ouvir tudo o que a vereadora diz. Quero parabenizar a atleta Camille Kirsten de Jesus, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe. Sempre digo que é uma honra para nós, todo esporte elevando o nome da cidade de Salete. A Camille, morando há pouco tempo aqui em Salete também, 6 anos, não é filha dessa terra então, mas está aqui e luta com todo o esforço dela e foi em busca do sonho dela e com isso teve o êxodo e teve batalhas difíceis lá e conseguiu a medalha de bronze. Isso é importante, eleva a força feminina e eleva o nome da cidade de Salete. Com muito esforço dela, particular também, do seu pai, que é o treinador e companheiro dela, da família e dos amigos. Chegou então a esse ótimo resultado. Hoje também foi colocado aqui então, pedido da bancada do PL, o Odair, para um incentivo para o nosso esporte amador. Acho que é necessário, a cidade, todos ajudam como pode também, mas o incentivo também que venha da prefeitura, ao esporte é muito importante também. Ela correu atrás e foi pelo esforço dela mesmo e da família e dos amigos que acreditaram nela. Então, quem sabe, Camila, para as próximas vezes você vai ter também um incentivo junto à prefeitura, junto à Secretaria do Esporte. Novamente, os parabéns, não desista dos teus sonhos, é isso aí, tem que correr atrás mesmo, E lá, parabéns novamente. Também quero aqui, então, em nome da minha amada mãe, Maria Isabel Círico, desejar a todas as mães os sinceros parabéns. Ser mãe é ter o amor sendo gerado em nosso ventre. Ser mãe de sangue ou de coração, o amor é o mesmo. Acho que as mães são abençoadas por Deus, E eu agradeço a Deus por ter sido abençoada e ser mãe do Cauã e da Kailane. Então deixo aqui um grande abraço e os parabéns que nesse domingo é o Dia das Mães. E quem não tem mais a sua mãezinha aqui entre nós, reze, leve uma flor, acende uma vela em homenagem a ela. Mãe é tudo e que Deus nos abençoe e abençoe a todas as mães. No mais, o meu muito obrigado e uma ótima semana a todos. Câmara de Vereadores, valorizando o esporte, a família e o reconhecimento das conquistas que orgulham Salete. Câmara em Foco. Esporte, disciplina e incentivo. Cleison Kunen, do MDB, pede apoio dos vereadores para a moção de aplausos à atleta Camille Kister. Ele ressalta a importância do esporte na formação de jovens, na disciplina e no combate às drogas, defendendo a criação de políticas públicas permanentes de incentivo ao esporte amador em Salete. Tafinha também cobra apoio logístico e financeiro para atletas e equipes que representam o município em competições. Vamos acompanhar a fala do parlamentar. Hoje queria pedir primeiramente o apoio
de todos os vereadores nessa moção aí que a gente está fazendo de aplausos para a atleta Camille, né? Camille Kisser Jesus, que ganhou a medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Boxe, que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Nesse final de semana ela acabou ganhando a medalha de bronze. Poucos meses atrás ela tinha ganhado a medalha de bronze também no Campeonato Catarinense, e por isso estava participando do Campeonato Brasileiro, elevando, né, o nome da nossa cidade, levando o nome da cidade Salete junto com ela. Como a Sirlene falou agora há pouco, faz 6 anos que ela está aqui em Salete. O pai dela é o Paulo de Jesus, também lutava boxe. Hoje eles têm um centro de treinamento, está ajudando ela aí nesse esporte aí, que também um jeito aí de levar a juventude, levar as pessoas, tirar das drogas, que muitas crianças aí ficam no meio de coisas ruins, e o esporte, né, nada mais é uma coisa que leva a disciplina, dedicação, superação, e também é saúde, né? Saúde, que é muito importante. E como o vereador Odair trouxe para nós hoje esse projeto aí de incentivo ao esporte amador, a gente não podia deixar de dizer que a Camille, ela teve apoio, sim, de nós vereadores. Eu acho que ela chamou quase todos os vereadores aqui pedindo apoio. Eu acho que praticamente todos ajudaram. Também pediu apoio para a prefeita, para o vice, e ajudaram também. Só que a gente tem que começar a incentivar já da prefeitura. A prefeitura tem que incentivar esses atletas. A gente precisa de um incentivo para esses atletas, senão a gente vai acabar perdendo talentos. Tem muitos talentos aqui na nossa cidade, no esporte amador, que às vezes não tem condições de chegar a participar de uma competição dessa. E a gente precisa incentivar. Antigamente, né, a gente teve já atletas renomados, conhecidos nacionalmente, como o Odair Elman. Hoje é treinador do Atlético Paranaense, foi um atleta profissional. Também teve o Márcio Mai, né, que também é muito conhecido. Mas quantas pessoas aqui de Salete que tinham talento, talvez de ser até melhor do que eles foram, e não tiveram oportunidade, não tiveram poder aquisitivo de chegar lá. E a gente precisa mudar isso. Aqui em Salete, a gente tem outros esportes, né? Não é só o boxe, não é só o futebol, não é o ciclismo. Tem muitos esportes aí que muita gente precisa desse incentivo. Tenho particularmente o meu primo, que corre moto velocidade. Ele disputa o campeonato catarinense aqui na região, já disputou categoria nacional, também não tem incentivo. Claro que é um esporte um pouco mais caro, só que a prefeitura também pode estar ajudando daqui a pouco com inscrições. Tem muita gente que quer participar, não tem dinheiro, não tem como se locomover até lá. Se tiver um incentivo, daqui a pouco a gente vai ter outros talentos aqui da nossa cidade que também vão se transformar em pessoas importantes aqui, vão estar levando o nome de Salete, né? Tem também o Guto, que estava jogando torneio de família agora há pouco tempo. Ele também está jogando no esporte, no futsal. Ele representa a nossa cidade aqui de Salete, está jogando agora em Lages, né? Ele jogou na equipe de Joinville por muito tempo. Teve o Rafael Vanderlinde, que também jogou, agora não está mais conosco, é uma pena. Mas a gente precisa incentivar. O vereador Odair, pode ter certeza que eu já quero dar aqui a minha opinião. Eu sou totalmente favorável a isso. Também tem as equipes aqui do futebol de Salete, que de vez em quando aparece aí a oportunidade de jogar um campeonato na região. E às vezes a gente não tem como se locomover, porque muitos atletas, né? Vai levar 15, 20 atletas para outra cidade. Depende de locomoção de carros, daí se vai poder, não vai, se a pessoa vai ter o carro ou não. Daqui a pouco pelo menos o transporte público, né? Isso aí é uma coisa muito importante e com certeza aí nós vamos votar a favor, porque isso aí precisa acontecer. O incentivo ao esporte vai ajudar muito aí a nossa cidade. Câmara de Vereadores, fortalecendo o esporte como ferramenta de transformação social e oportunidades para a juventude. Câmara em Foco. Esporte, educação e valorização. Maria do Carmo Rocha Lembeck, do MDB, parabeniza a atleta Camille e destaca o orgulho de Salete na conquista esportiva. Ela reforça que o esporte contribui para afastar jovens de situações de risco e fortalece a formação social. A vereadora também celebra o desempenho da educação do município com bons índices de alfabetização e presta homenagem às mães de Salete. Preste atenção na fala da parlamentar aqui no Câmara
Câmara em Foco. Primeiramente eu quero parabenizar a Camille, né? Pra gente, como saletense, é o maior orgulho do mundo ter alguém representando a gente, nós todos aqui no nosso município, ainda mais num esporte que até hoje nunca teve em Salete, né? Então isso é uma coisa muito, muito boa mesmo. E eu também sou muito a favor, Oda, do teu projeto. Eu acho que quanto mais esporte esses jovens vão estar envolvidos, menos coisa ruim acontece na vida deles. Quanto mais ocupados eles estão, menos bagunça, menos droga, menos bebedeira, porque eles sabem que eles vão ter que ter uma responsabilidade em relação a isso. E eu fico muito feliz também pelos nossos alunos do nosso município, nós estarmos em terceiro lugar. Isso quer dizer assim que a nossa educação não é ruim. É os alunos que às vezes não querem, né, aprender, mas quem quer tem condições e vai à luta e aprende realmente. Então os nossos professores estão de parabéns, a nossa educação está de parabéns. E também queria parabenizar todas as mães do nosso município, que elas tenham um dia maravilhoso. Aquelas mães que são mães e pais, que são mães que têm filhos com algum tipo de doença típicos, que são mãe, pai, mais um pouquinho. Então que Deus ilumine todas as mães do nosso município e proteja todas elas. E eu queria só falar uma coisinha do que tu falou. Nós temos a Carmen Schreiber, que foi uma atleta, foi uma das primeiras atletas que representou Salete nos Jogos Abertos. E ela veio com medalha de ouro. Isso para o município, na época, foi assim... Ela era uma deusa assim, para o município, trazendo uma medalha de ouro nos Jogos Abertos. Câmara de Vereadores, valorizando o esporte, a educação e o papel essencial das mães na construção da sociedade. Palavra da Presidente. A visão e os rumos da Câmara de Vereadores na voz da comandante do Legislativo. Articulação, compromisso e união. A presidente da Casa, Ilse Lux, do PL, destaca a viagem a Florianópolis para entrega de ofícios e demandas do município junto a autoridades estaduais. Ela reforça a importância do diálogo presencial para avançar em projetos como Estrada Boa e Parque da Família. A vereadora agradece a participação de lideranças que fortalecem a relação com o Legislativo e presta homenagem especial às mães. Acompanhe a fala completa da presidente agora no Câmara em Foco. Gostaria de falar um pouquinho como presidente. Então a gente está indo para Florianópolis, levando nossos ofícios, nossas demandas, né? Como o nosso vereador Odair falou, a gente vai sempre com o intuito de estar mais perto, de estar cobrando, de estar vendo, porque às vezes demora, o que a gente pode estar contribuindo, né? Como pro Estrada Boa, Parque da Família e outras demandas, né? Outros pedidos, de lá que a gente consegue também o recurso e estar mais perto é diferente. Quando a gente fala, né, com os assessores ou com quem for, por telefone, é diferente do que uma fala, um olho no olho, uma conversa mais franca, mais direta. Eu falo que as palavras são fáceis. O que eu quero dizer é que a impressão, né? Quando a gente fala olhando para a pessoa é diferente. Então, ela sente, às vezes, a gente consegue levar o anseio da nossa população, o nosso também como político, de estar colocando em prática, de estar vendo acontecer. E lá é um caminho um pouquinho mais perto. A gente sente isso, né? Deus nos acompanhe, que trouxemos boas notícias, alcançamos os nossos objetivos e façamos uma boa viagem. E no mais também, quero agradecer a presença do Alcides. Em seu nome, te parabenizar e te agradecer e abrir esse espaço para os outros CPC de todas as comunidades, que se sintam à vontade em vir trazer o convite, em vir falar da sua festa. Então, usando esse convite, que a gente ficou muito feliz, em nome dos vereadores, a festa é em honra ao padroeiro Santo Antônio, na comunidade de Rio Platina. A programação, né, é dia 14 de junho. Às 10 horas tem a Santa Missa, às 12 horas tem o almoço festivo, né? A gente sabe como é importante para cada comunidade a contribuição para o seu crescimento, desenvolvimento, né? Finalizando, quero parabenizar todas as mães, que domingo é o Dia das Mães, né? Tem uma frase bem comum, mas para mim faz sentido e sempre vai fazer, que é: onde nasce a vida, o amor nunca termina. Eu acho que isso é uma frase que simboliza muito a palavra mãe.
e um feliz Dia das Mães especial à minha mãe Inês. E nesse abraço caloroso, um beijo no coração de todas as mães. Que Deus nos abençoe e tenhamos uma semana abençoada. Câmara de Vereadores, aproximando o Legislativo da comunidade e fortalecendo o diálogo por resultados para Salete. Câmara em Foco, o Legislativo de Salete, em tempo real para você. Você acabou de ouvir as cobranças, críticas, elogios e propostas dos nossos vereadores de Salete na sessão desta semana. Cada fala reflete o trabalho e o compromisso com o desenvolvimento do município e o bem-estar da comunidade. Continue acompanhando sempre. Afinal, o que se discute na Câmara impacta diretamente a sua vida. Câmara em Foco, onde as decisões se tornam realidade. Você sabia que a largura de uma calçada, a altura de um prédio ou até onde uma empresa pode abrir as portas em Salete é decidido por leis criadas aqui mesmo? E que essas regras servem para garantir que a nossa cidade cresça com ordem e segurança para todos? No Conhecendo a Câmara de hoje, você vai entender como o Legislativo ajuda a planejar a Salete do futuro. Conhecendo a Câmara. Tudo o que você sempre quis saber sobre o Legislativo, explicado de um jeito claro e direto. O assunto hoje é planejamento urbano. Quem decide como a nossa cidade cresce? Muitas vezes, ao caminhar pelas ruas de Salete, não percebemos que cada detalhe do espaço público passou pela análise dos seus representantes. Mas o fato é que o trabalho da Câmara vai além de pedir fechamento de buracos ou pedir iluminação. Os vereadores discutem o plano diretor e as leis de zoneamento que são o verdadeiro manual de instruções do nosso município. Em Salete, isso significa decidir quais áreas devem ser preservadas, como o entorno do nosso belo santuário, e quais regiões podem receber novas indústrias para gerar empregos. Além disso, o Legislativo vota a lei sobre a limpeza urbana e a manutenção de espaços públicos, garantindo que o dinheiro dos seus impostos seja usado para manter a cidade bonita e funcional. Na prática, quando a Câmara debate temas como Plano Municipal de Cultura ou melhorias nas quadras esportivas, como vimos recentemente nas sessões, ela está zelando pela qualidade de vida da família saletense. Porque planejar Salete é mais do que organizar ruas, é construir um lugar onde todos tenham orgulho de viver. Câmara de Vereadores de Salete, o espaço onde o futuro da nossa cidade é planejado com a sua participação. Câmara em Foco. Prestigie os trabalhos do nosso Legislativo e colabore ativamente da vida do município. Cidadão Ativo. A sua voz e participação nas decisões da Câmara de Vereadores. Câmara Municipal de Salete, presente nas decisões, próxima de você. Agenda. Fique por dentro dos próximos eventos e compromissos da Câmara de Vereadores. A 14ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Salete está programada para a próxima terça-feira, dia 12 de maio, às 18h30, também com transmissão ao vivo nos canais oficiais da Casa do Povo no Facebook e no YouTube. Programe-se e, se preferir, vá até lá e participe. Acompanhe de perto as decisões do Legislativo e exerça sua cidadania. Câmara em Foco, o Legislativo de Salete, em tempo real para você. Com essas informações importantes do Legislativo saletense e desejando um feliz Dia das Mães, termina aqui a edição de hoje. Voltaremos na próxima semana. Obrigado pela sua audiência e até lá. Você acompanhou Câmara em Foco, sua fonte semanal de informações sobre tudo que movimenta o Legislativo de Salete e define o futuro do nosso município. Câmara em Foco.